magnetismo, contando, Senhor, com tuas bênçãos, com a tua inspiração no bem e com o teu amparo, para que tudo transcorra com muita paz, muita fraternidade, muito equilíbrio, e que nós possamos todos aprender cada vez mais, e que esses conhecimentos possam ser transferidos ao nosso coração, de modo a utilizarmos no bem do nosso semelhante. Que o Senhor nos abençoe a todos, e nos guarde hoje e sempre, cada vez mais. Que assim seja. Bom, pessoal, eu estou aqui falando para duas salas de aula ao mesmo tempo, tem a sala A e a sala B, igualzinho a como está no grupo do WhatsApp, certo? Então, eu vou pedir a vocês que mantenham durante toda a aula os microfones desligados, tá? Para evitar ruídos de fundo. Manter os microfones desligados. Se quiserem fazer alguma pergunta, escrevam aí no chat, tá? Quem não sabe o que é o chat, aí no canto superior direito tem o desenho de uma pessoa e ao lado tem um desenho de um balãozinho de diálogo. Clica aí que você pode digitar o seu comentário, a sua pergunta, que na última meia hora de aula nós vamos buscar ler o que vocês escreveram e responder as perguntas dentro do que a gente souber. Se eu não souber, eu passo para a Tatiana, que vai ajudar a gente. Passo para ela responder aquilo que eu não souber, certo? Vocês fazem parte da 21ª turma desse curso. É um curso que a gente já ministra há 21 anos. Comecei ministrando sozinho, depois com a ajuda de Marcela Colotti, que alguns de vocês conhecem. Depois ela teve que se mudar daqui de Aracaju e foi morar no Rio de Janeiro. Então eu fiquei ministrando o curso com a ajuda do Dr. Garcia Barata, que alguns de vocês devem conhecer a apostila dele de Anatomia e Fisiologia Humana. Então, o Dr. Garcia Barata me ajudou durante vários anos. E em 2019, resolvemos dividir o estudo em módulos. Oi, pessoal, eu sou Tatiana. Bem-vindos ao nosso estudo. Manuel e Rosiane estão na outra sala, na sala, acho que B. Eu vou pedir para eles também darem um oizinho lá para o pessoal. Fala aí, Manuel. Boa tarde, pessoal. Eu sou Emanuel Lima, daqui de Aracaju, no estado de Sergipe, frequentador do Instituto Paulo de Tarso, espírita, naturalmente, magnetizador também há bastante tempo. E há 2 anos, como a Adilson falou, estou ajudando a Adilson aí em levar esse estudo do passe. Agora, excepcionalmente, especialmente, para todo o país. É uma satisfação sem tamanho saber que o magnetismo também está desempenhando esse papel de congregar todas as regiões do país através dos senhores, e espero que nos próximos 25, me parece, sábados, estejamos todos unidos em um só pensamento, que é aprendermos bastante sobre o magnetismo, para que em breve a gente possa estar praticando, né? Aproveito também a oportunidade para fazer um convite aos senhores para que, eventualmente, as dificuldades que surgem, né, uma jornada relativamente longa, como essa, que vai até o final de setembro, por aí assim, os imprevistos vão ocorrer, as dificuldades também, mas é interessante que a gente tenha, acima de tudo, a vontade de prosseguir, a persistência, para que a gente leve a bom termo. Porque se a gente... Emanuel, obrigado. O pessoal da sala A não ouviu o Emanuel porque ele está na sala B.
tá? Eu vou tentar resumir aquilo que ele disse, ele deu as boas-vindas a todos, desejando a todos muito aprendizado e que as dificuldades que possam surgir, que são naturais, e que a gente vai enfrentando juntos, vai solucionando as prováveis dificuldades que vão surgir no meio do caminho, mas que nós da equipe estamos aqui para isso, para ajudar cada um, e possamos assim, dessa maneira, então, todos aprendermos e superando os desafios e a gente aprender cada vez mais. Foi mais ou menos isso que ele falou lá para a turma da sala A, mas que eu retransmiti agora para a turma da sala B. Rosiane também está na turma A. Rosiane, fala aí, pessoal, por favor. Boa tarde, gente. Meu nome é... Turma B, né? Rosiane. Seja breve, por favor. O pessoal da turma A não está lhe ouvindo. Senhor. Certo. Então, só quero desejar boas-vindas a todos e que esse aprendizado que se inicia hoje possa ser, mais que tudo, aplicado na vida de vocês, porque é uma porta para, vamos dizer assim, acessar o infinito. O magnetismo é isso, é o espiritismo colocado em prática. Então, para aqueles que são buscadores como eu, é uma oportunidade maravilhosa e vocês vão perceber isso quando começarem a praticar. Então, assim, que vocês possam vivenciar e praticar realmente isso, é o que eu desejo a todos. Bom, Rosiane, que não ouviu o que ela falou, ela também deu as boas-vindas, e ela dizendo, para quem é uma buscadora como ela, essa é uma ótima oportunidade para aprender, porque o magnetismo é o espiritismo colocado em prática. Segundo ela, o magnetismo é o espiritismo colocado em prática. Então, que sejam todos bem-vindos. Essa aí, pessoal, se vocês estiverem com a internet lenta, se vocês desligarem a câmera, ela fica um pouco melhor, tá? Ela fica um pouco menos lenta se você desligar a câmera. E quanto aos microfones, mantenham desligados até o final da aula, e como eu falei, qualquer comentário ou pergunta, escreva no chat que nós vamos ler ao final da aula e tentar responder dentro do que a gente sabe, tá bom? Eu vou agora compartilhar aqui. Só avisar uma coisa. Posso? Diga, Tatiana. É o seguinte, pessoal, como vocês são muitos, a gente preparou um formulário que eu vou botar no chat. Para vocês entram no formulário e só colocam o seu nome no formulário, que vai ser a presença. Os que estão presentes. Então, você clica lá no formulário, aí só tem lá, coloca o seu nome completo. Vocês vão, colocam o nome completo e pronto, só isso. Certo? Em relação às câmeras, o Adilson está em 2 salas ao mesmo tempo. Então, se a gente puder desligar as câmeras, vai ajudar para ele, porque cada câmera aberta vai gerar mais dados para a internet dele. Aí fica mais lenta para ele. Era isso. Um abraço e boa aula para todo mundo. Eu vou compartilhar agora aqui os slides com todos. Algumas pessoas eu estou vendo aí que estão levantando a mão, mas não adianta a gente levantar a mão, nós não vamos abrir o microfone para falar. Quiser dizer algo, tem que escrever no chat, que aí será lido. Tá tendo o slide, apareceu aí? Beleza, então vamos em frente. Está aí o nosso estudo do passe do magnetismo, turma 2021. Como eu disse, gente, já são 21 anos que nós ministramos esse curso, mas eu não sei vocês, mas eu, apesar de todo esse tempo, eu estou muito nervoso hoje. Vou explicar para vocês por que eu estou nervoso. Pelo seguinte, até 2019, nosso curso ele era presencial e era local. Participava apenas as pessoas da Grande Aracaju. E era presencial, com em torno, no máximo, de 70 pessoas. A partir do ano passado, 2020, graças à pandemia, tivemos que aprender e usar a imaginação para a gente conseguir dar continuidade ao curso, que ele já tinha iniciado no final de fevereiro. Demos 2 aulas presenciais, e aí tivemos que suspender por causa da pandemia, e demos continuidade ao curso de forma online, como estamos fazendo aqui. Mas ainda era local.
Esse ano nós resolvemos, então, inovar, aproveitar a experiência de 2020 e abrir o curso para o Brasil inteiro. Então, ao invés de 70 pessoas, nós temos hoje no grupo quase 400 pessoas inscritas, são em torno de 370 pessoas inscritas de todo o Brasil, e contando com monitores também de todo o Brasil. Então, para nós é uma grande inovação, e por isso é que a gente está nervoso nesse primeiro dia de aula, pedindo a Deus que dê tudo certo, que a gente consiga aí concluir a primeira aula, e que tudo transcorra em paz, fique tudo certinho, porque a semana inteira ela foi bastante estresse, para que a gente conseguisse dar conta de tudo, colocar tudo em ordem, para que vocês pudessem receber o material de estudo e pudessem também acessar as aulas a partir de hoje. O curso ele é composto de teoria, prática, técnicas e treinamento. Então, nós temos as aulas teóricas, vai falar da teoria magnética, falar da prática magnética, nós vamos ter o estudo das técnicas de magnetismo e o treinamento também, que será presencial, mas isso eu explico já já para vocês. Antes, eu queria mostrar algumas estatísticas sobre vocês, participantes. Nós temos, das que eu pude computar, nós temos 121 pessoas do Rio de Janeiro. São quase 35% de pessoas desse curso são do Rio de Janeiro. Além de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Ceará, Pará. Temos 3 pessoas dos Estados Unidos, 3 do Paraná, 2 de Santa Catarina, 1 de Alagoas, 1 da Alemanha e 1 do Japão, que se inscreveram para o nosso curso. Então, um público bastante variado de todas as regiões do Brasil e de fora do Brasil também. Com relação à religião, nós temos 244 pessoas que se declararam espíritas, mais 6 umbandistas, 4 espiritualistas, 2 que se designaram como cristãos, 7 católicos e 7 que afirmaram não ter nenhuma religião. Isso para a gente não é nenhum problema, até porque o magnetismo ele não é propriedade do espiritismo, mas o magnetismo é uma capacidade, uma potencialidade humana, então independe de qualquer religião, de se ter ou não religião, de qualquer uma que seja. As denominações religiosas, elas não se contrapõem, nenhuma delas à prática do magnetismo. Com relação a se já leu alguma coisa sobre magnetismo, 76% das pessoas que responderam disseram que sim, que já leram alguma coisa sobre magnetismo, desde as obras de André Luiz, passando por apostilas e obras clássicas do magnetismo. 24% nunca leu nada sobre magnetismo. Isso também não é nenhum problema para nós, até porque este curso ele é básico. Ele foi formatado para pessoas que não conhecem o magnetismo, para pessoas que ainda não ouviram falar sobre o magnetismo, que ainda não estudaram o magnetismo. Aqueles que já estudaram, que já fizeram cursos, vão aprender alguma coisa? Provavelmente sim, apesar de que o curso é básico, porque a gente sempre aprende mais alguma coisa. Mas falando sobre aprender, eu tenho uma opinião específica a respeito disso. Aquilo que a gente aprende ouvindo falar, a gente não aprendeu. Aquilo que a gente aprendeu porque leu, a gente não aprendeu. Aquilo que a gente aprendeu porque alguém disse que é assim, a gente não aprendeu. A gente só aprendeu aquilo que passou pela nossa reflexão, pelo nosso raciocínio, pela nossa análise. Aí sim a gente pode dizer que aprendeu. Por isso que é tão importante que vocês leiam o material de leitura antes das aulas. O material que foi disponibilizado para vocês foi um material de apoio, que é um material que vocês leem se quiserem, porque é material de apoio. Ali tem lista de livros sobre o magnetismo, se vocês quiserem aprofundar, e é bom que façam isso mesmo, porque somente o curso, ele é suficiente para você ser um bom magnetizador? Não. É suficiente para você iniciar na prática do magnetismo. Mas se você sempre vai ter algo mais a aprender. Para isso é preciso que a gente corra atrás. Então, tem uma lista de livros sobre o magnetismo, são obras de Giacomello, são obras dos magnetizadores clássicos.
Ali tem uma lista de links que são interessantes, se vocês quiserem estudar mais, tem ali o site de Jacomelo, tem o canal do YouTube de Jacomelo, que consta uma quantidade enorme de palestras sobre magnetismo, sobre mais diversos temas do magnetismo. Tem o link para você acessar o site do Instituto Espírita Paulo de Tarso, que é a nossa instituição. Tem o link para acessar o canal do YouTube do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Lá também tem várias palestras sobre magnetismo. Foram muitas palestras que a gente realizou, que foram realizadas durante o ano de 2020, com Desir Vêncio, Ana Vargas, com André Guinâncio, com o Cleves, com o Jairo, com o Ivan Souza, com o Anderson Marçal. Foram vários magnetizadores durante todo o ano, fizeram palestras sobre temas específicos do magnetismo, e que essas palestras estão lá no canal do YouTube do Paulo de Tarso. E o link está lá no material de apoio que vocês tiveram acesso. E tem também lá todas as obras de Allan Kardec em PDF, tem toda a revista Espírita em PDF, então é um vasto material de apoio. Vocês leem se quiserem, pesquisa nele se quiserem. Tem também lá o cronograma das aulas. Esse eu recomendo que vocês estejam sempre observando esse cronograma das aulas. Por exemplo, o material que a gente disponibilizou do módulo 1, quando é o módulo 1? É hoje e a próxima semana, que é a aula de Desir Vêncio. Então, essas duas aulas fazem parte do módulo 1. Portanto, os textos que foram disponibilizados no módulo 1 são textos complementares às duas aulas. Então, vocês têm até a próxima semana para ler esse material. É importante que leiam antes do módulo terminar, porque assim vocês vão ficar mais por dentro do assunto para quando nós tivermos a aula online sobre aquele tema. Então, é interessante que vocês leiam esse material antes. Nós estamos tentando aí encontrar uma maneira que facilite para vocês o acesso a esse material, mas lembrando que o acesso do material é sempre pelo e-mail. Então, Tatiana, ela disponibiliza o material e o sistema automaticamente do Google, ele envia para o e-mail de vocês, então estejam sempre atentos ao e-mail, porque é por lá o canal de acesso para os materiais do curso, tá bom? Então, teve pessoas que me perguntaram se vai precisar comprar livros. Se você puder comprar e ler, ótimo, porque assim você vai complementar cada vez mais seus conhecimentos. Como eu disse, o curso ele é básico. Apesar de ser longo, ele é básico. Ele dá condições para você iniciar a prática do magnetismo, mas é necessário a gente continuar estudando e aprofundando sempre. Então, vamos em frente. Com relação à familiaridade com ferramentas de videoconferência, 29% das pessoas colocaram que estão no nível 5, ou seja, que tem uma boa familiaridade com ferramentas de videoconferência. Apenas 2% disseram que não tem nenhuma familiaridade, mas aí, com a prática, acabam se acostumando e aprendendo a lidar com essas ferramentas, que elas, na verdade, são muito úteis para o nosso trabalho e nosso aprendizado. E daqui para frente, acredito que vai se usar cada vez com mais frequência essas ferramentas, que a gente espera, tanto que as empresas consigam desenvolver ferramentas cada vez melhores para o uso de videoconferências, e também que elas desenvolvam cada vez internet mais rápida e mais potente, para que nós possamos ter, assim, uma qualidade melhor nesses trabalhos online, né? Caso a minha internet caia, peço a vocês que tenham paciência, mas é porque a minha internet ainda é brasileira, tá? Falar um pouquinho sobre a estrutura do curso. As aulas teóricas serão todas online. Serão 17 aulas, contando com 13 monitores diferentes, de todo o Brasil, como eu falei. O módulo 1, Mesmer e o Magnetismo, serão 2 aulas, essa comigo e a próxima com Desir Vêncio. O módulo 2, Fluidos e Perispíritos, serão 3 aulas e 3 monitores diferentes. O módulo 3, Emancipação da Alma e Magnetismo, 2 aulas com 2 monitores. O módulo 4, Sistemas Fisioenergéticos, serão 5 aulas com 2 monitores. Eu e Marcela Colotti vamos falar sobre os sistemas energéticos e os sistemas fisiológicos do corpo humano.
O módulo 5, mecanismo da cura, serão 2 aulas. E o módulo 6, o passe, mais 3 aulas. Um total de 17 aulas online, que serão as aulas teóricas. As aulas práticas serão presenciais. Vou explicar como é que é, ninguém precisa se assustar. O módulo 7 é o módulo das técnicas, serão 7 aulas. Não dá para aprender as técnicas de magnetismo simplesmente assistindo um vídeo. Tem que colocar a mão na massa, tem que treinar. Então, no nosso curso, as aulas sobre as técnicas são presenciais, porque o participante ele vai treinar a aplicação de cada técnica, onde nós vamos explicar para que serve cada técnica, qual a maneira correta de aplicar, e ele vai treinar e nós vamos corrigindo até que ele esteja 100% afinado com aquela técnica, desenvolvendo assim a sua habilidade motora na aplicação das técnicas. O pessoal de Sergipe fará essas aulas presenciais comigo e minha equipe aqui em Aracaju, no Instituto Espírita Paulo de Tarso. E o pessoal dos outros estados, se quiserem, pode vir para Sergipe fazer conosco. Só lembrando que serão 7 sábados seguidos, né, das 15 às 17 horas. Ou então vão fazer nos seus próprios estados, nas suas próprias cidades, no local, no centro espírita, que vocês escolherem. Mas não precisa me mandar nada agora, pelo amor de Deus, não me mandem nada agora. No momento apropriado, eu vou solicitar a vocês que me digam o nome do centro espírita e o nome da pessoa que irá treinar vocês nas técnicas, para que eu possa conversar com essa pessoa e explicar para ela todo o curso que nós estamos fazendo, para que ela, assim, promova o treinamento técnico de vocês, que deve ser presencial, ok? E o módulo 8º é o estágio, que é composto de 4 aulas, também presencial. No estágio é quando vocês vão aplicar vão aplicar 4 passes em 4 semanas, numa mesma pessoa, acompanhando o desenvolvimento do seu trabalho, verificando como é que está a situação daquele paciente e as melhoras ou não que ele vem a alcançar através do tratamento que você está realizando nele. Então, é quando vocês vão estar aplicando um passe numa pessoa que está doente de verdade, sob a supervisão de alguém que provavelmente será a mesma pessoa que treinará vocês nas técnicas. Então, o estágio para o pessoal de Sergipe será comigo aqui em Aracaju, nessas 4 aulas, 4 sábados, então serão 11 sábados, e o pessoal de outros estados fará nas suas cidades, nos seus estados, com alguém que será da escolha de vocês, tá bom? Sobre isso, não se preocupe que nós ainda estamos bastante longe, isso se ocorrerá lá para o mês de agosto, é que nós vamos começar essas aulas presenciais, que a gente espera que daqui para lá a pandemia já nos dê condições de realizar esse trabalho presencial. Por último, nós teremos o módulo 9, que é um mini seminário sobre TCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo, TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, e o tratamento das dores, baseado no método de François Deleuze, que está no livro Instruções Práticas do Magnetismo. Então, esses 3 módulos, esse mini seminário, será realizado pela minha equipe, Tatiana Máximo, Emanuel e Rosiane. Eles 3 é que serão os ministradores desse mini seminário, que será online. Material de leitura, já falei para vocês, ele será disponibilizado a cada módulo, nós vamos disponibilizando esse material, por enquanto eu só disponibilizei um material de apoio, que pode servir ao longo de todo o curso, e o material de leitura do módulo 1. Quando tiver terminado o módulo 1, aí disponibilizaremos o material do módulo 2. Lembrando também que ficará disponível essa aula de hoje, ficará disponível o vídeo, será gravado, baixado no canal do YouTube do Instituto Espírita Paulo de Tarso, mas vocês receberão o link para acesso a esse vídeo, a essa aula, caso queiram assistir novamente, ou quem não assistiu ainda poderá assistir. E também os slides, esses slides que eu vou utilizar hoje, também ficarão disponíveis lá na pasta do módulo 1. Nós teremos também exercícios. O que são esses exercícios?
Ao final de cada módulo, vocês farão um exercício, que é um exercício teórico. Não é uma prova ou um teste, não é um exercício avaliativo, é um exercício, como o nome diz, para exercitar a reflexão e o senso crítico de vocês. Então, sempre ao final do módulo, assim que terminar o módulo, vocês receberão esse exercício para vocês resolverem, para que vocês possam exercitar, então, assim, a reflexão e o senso crítico de vocês, dentro de cada tema de estudo. E haverá também um estudo de caso, isso será lá para o meio do curso, que nós disponibilizaremos para vocês, um estudo de caso, onde vocês deverão escolher, dentre as sugestões que nós vamos dar, vocês vão escolher uma determinada doença, e vocês vão descrever ela fisiologicamente, patologicamente, e elaborarão um programa de tratamento magnético para aquela doença que você escolheu. É uma maneira da gente começar a exercitar esse tipo de reflexão, porque quando vocês se tornarem magnetizadores, vocês receberão pessoas para tratamento que vocês não conhecem aquela doença ou nunca trataram aquela doença magneticamente. E aí, o que fazer? Vai precisar usar o raciocínio, o conhecimento adquirido, para pelo menos iniciar o tratamento e, a partir das primeiras observações práticas do tratamento, irem direcionando melhor o tratamento que estão realizando para aquela pessoa, para que ela possa, se não alcançar a cura, pelo menos ela ter uma melhor qualidade de vida. Então, o estudo de caso, ele tem essa finalidade, é vocês descreverem anatomicamente, patologicamente aquela doença, e depois descreverem uma forma de tratamento magnético para aquela doença. Nós não vamos avaliar se está certo ou se está errado. Nós vamos simplesmente, nós queremos é que vocês exercitem essa reflexão, esse raciocínio, esse senso crítico, de modo que vocês consigam elaborar um tratamento quando vocês estiverem diante de um paciente cuja doença vocês ainda não conhecem nada a respeito. Ok? Sobre o curso, era isso que eu gostaria de falar. Caso fique alguma dúvida ainda, vocês coloquem aí no chat, que ao final a gente tentará responder. Então, iniciando o nosso assunto de hoje, que é sobre o magnetismo e o espiritismo, isso aqui todo mundo já conhece, desde o Antigo Egito, que já se falava em cura pelas mãos, quando os sacerdotes egípcios, eles utilizavam as mãos, ensinavam os iniciados nas artes espirituais a curar pessoas através do uso das energias transmitidas através das suas mãos. Nós tivemos no século XV para XVI o Paracelso, que foi o primeiro que começou realmente a estudar o magnetismo e a sua utilização terapêutica de forma mais empírica, vamos dizer assim. E no século XVIII para XIX, o Franz Anton Mesmer, chamado de o pai do magnetismo, que foi quem realmente estruturou e criou a ciência magnética, transformou o magnetismo em uma ciência. Ele era médico, dentre várias outras capacitações que ele tinha, e ele dedicou, assim, a sua vida, dedicou-se ao estudo e à prática do magnetismo, tentando colocá-lo no rol de ciências aceitadas oficialmente, vamos dizer assim. Então, ele travou uma luta muito grande com os cientistas e com os médicos da época. Numa época em que a medicina era bastante rudimentar, e rude também, né, porque se tratava de cauterizações, se utilizava sanguessugas, cauterizações, se utilizavam, enfim, métodos bastante rudes e dolorosos, às vezes. Era uma medicina ainda muito aquém da medicina da nossa época atual, mas que eles não conseguiam aceitar o magnetismo, e foi uma luta muito grande travada entre Mesmer e cientistas e médicos para fazê-los aceitar o magnetismo como uma terapêutica viável e certa, e correta, que realmente conseguia curar. Mesmer, como ele morava sozinho, ele era herdeiro de uma grande fortuna, ele não tinha parentes, ele morava numa grande mansão. Quando alguém lhe buscava para fazer um tratamento magnético, o que é que ele fazia? Ele abrigava essa pessoa em sua residência e fazia um acerto com ela.
você só sai de casa quando eu permitir, se eu permitir, e você não vai tomar medicamento nenhum e vai se alimentar apenas com a dieta que eu recomendar para você. E o único tratamento que você vai fazer é o meu, com o magnetismo. Então, dessa maneira, ele conseguia, então, comprovar que o magnetismo dava resultados. Por quê? Porque a pessoa se alimentou apenas com a dieta receitada por ele, fez o único tratamento, foi o tratamento magnético, e a pessoa não teve a possibilidade de sair de casa para fazer outros tratamentos. Ele fazia isso para que ele pudesse comprovar que se a pessoa se curou, foi porque ela realmente, porque o magnetismo a curou, já que a pessoa não foi tratada por nenhuma outra forma terapêutica, é apenas o magnetismo. Ele acabou deixando a Áustria, onde ele vivia, porque ele já estava cansado dessas lutas e até mesmo perseguições. Para vocês terem uma ideia, as revistas, os jornais, as músicas da época, as peças teatrais da época, muitas vezes falavam sobre Mesmer em tom de deboche, em tom de crítica. Então, ele era ridicularizado até pelos músicos, pelas artes da época, pelos meios de publicidade da época também. Então, cansado de toda essa luta, ele foi embora para Paris, na França, querendo deixar tudo aquilo para trás. Não, eu vou apenas descansar, vou viver minha vida tranquilamente aqui na França, não quero mais saber dessas lutas, nem dessas intrigas todas. Mas, como era a missão dele, ser pai do magnetismo, e precisava cuidar do magnetismo e fazê-lo crescer e disseminar-se, não teve como, as pessoas começaram a procurá-lo em Paris, e ele novamente se viu envolvido nas mesmas lutas contra os cientistas e médicos da época, que não aceitavam o magnetismo, mas, de qualquer forma, ele fez inúmeros discípulos, entre médicos e não médicos da época, vários discípulos que se tornaram também grandes magnetizadores, e quem foi, na realidade, quem disseminou o magnetismo por toda parte, porque eles criaram revistas, criaram jornais, escreveram livros a respeito do magnetismo, que é graças a esse trabalho dos discípulos de Mesmer que nós temos o magnetismo hoje em nossas mãos. Porque o Mesmer, ele deixou muito pouca coisa escrita. Quem mais escreveu e disseminou o magnetismo foram seus discípulos e os discípulos do discípulo de Mesmer. Então, eles criaram, por exemplo, hospitais para tratar pessoas apenas pelo magnetismo. Então, nós tivemos muitos discípulos de Mesmer que eram médicos, e quando perceberam que o magnetismo curava muito mais que a medicina da época, eles simplesmente deixaram a medicina de lado e passaram a atender seus pacientes apenas através do magnetismo. Criaram, então, clínicas e hospitais magnéticos, criaram jornais, escolas de magnetismo para ensinar a teoria e a prática do magnetismo, e revistas e jornais, como eu já falei. Inclusive, Allan Kardec, ele foi discípulo de um dos discípulos do discípulo de Mesmer. Kardec, diríamos que foi magnetizador de terceira geração, porque nós tivemos o discípulo de Mesmer, que são de primeira geração, o discípulo do discípulo de Mesmer, segunda geração, e Kardec, terceira geração, porque já aprendeu com esses, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Os discípulos de Mesmer criaram sociedades magnéticas, jornais de magnetismo. Está aí o nome de alguns discípulos de Mesmer. Se vocês quiserem depois pesquisar no Google, por exemplo, na internet, para saber um pouco sobre cada um deles. Teve o Deslon, Puisseguir, Deleuze, Charles Lafontaine, Barão do Poté, Petretin, Urbain Gautier, são alguns deles. Discípulos de Mesmer e discípulos do discípulo de Mesmer, mas todos eles foram grandes magnetizadores. O Barão do Poté, ele viveu de 1796 a 1881, ele criou a Sociedade Mesmeriana e o Jornal do Magnetismo. Esse Jornal do Magnetismo, se eu não estou enganado, teve mais de 10 anos de edição. E havia uma ligação entre ele e Allan Kardec, porque Allan Kardec, durante muito tempo, frequentou a Sociedade Mesmeriana e aprendeu com o Barão de Poté, com os magnetizadores de lá. Kardec aprendeu o magnetismo na teoria e na prática. Então, ele aplicava o magnetismo nos doentes, como também aprendia a teoria na Sociedade Mesmeriana, com o Barão de Poté.
Então, quando hoje se fala muito que Kardec, do auxílio do, como é que se chama, aquele pedagogo, educador, que foi um grande influenciador de Kardec, Pestalozzi, se fala em Pestalozzi como um grande, vamos dizer assim, influenciador de Kardec, e que o método de Pestalozzi, que Kardec absorveu e utilizou na doutrina espírita, no espiritismo, realmente influenciou muito o espiritismo como nós recebemos ele das mãos de Allan Kardec. Mas um outro grande influenciador de Kardec, portanto, o grande influenciador do espiritismo, mas que não é relatado como, é o Barão de Poté. Porque tudo que Allan Kardec colocou sobre magnetismo nas suas obras, ele aprendeu através do Barão de Poté na Sociedade Mesmeriana. Então, o que Kardec aprendeu sobre fluido vital, princípio vital, fluido universal, fenômenos de emancipação da alma, todo o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, sobre magnetismo, na teoria e da prática, que está no Livro dos Espíritos e nas demais obras de Allan Kardec, ele absorveu através de seus estudos durante 35 anos estudando o magnetismo. E eu não sei se todo esse tempo parte dele, mas pelo menos em parte ele aprendeu na Sociedade Mesmeriana com o do Poté. Isso é muito importante que a gente relate, porque faz parte da história do próprio Espiritismo. Aqui é um trecho de que o Barão de Poté ele foi processado 2 vezes, processado por ser magnetizador. A acusação era essa: você está sendo processado porque você é magnetizador. Então, interessante é que nos 2 processos, nas audiências, ele rejeitou o advogado, e ele advogou a própria causa. E para a gente ver a grandeza que esse homem tinha, está aqui só um pequeno trecho da defesa que ele fez de si mesmo. Ele disse assim, perante o juiz e toda a corte judicial: todo o meu crime é ter solicitado o exame público, não de uma doutrina, mas de simples fenômenos que os sábios da vossa cidade ignoram. Condenar-me-eis por tal fato, pequei contra a moral, ensino os homens a fazerem de suas reservas vitais o emprego mais nobre, aliviar os sofrimentos dos seus semelhantes. Tudo quanto posso dizer-vos é que ensino a produzir o sono sem ópio, a curar a febre sem quina. A minha ciência dispensa as drogas, a minha arte arruína os boticários. Nós, magnetizadores, damos forças ao organismo, sustentamo-lo quando ele sucumbe, damos óleo à lâmpada quando ela já não o tem. Finalmente, não se pode impedir de proclamar uma verdade. Calar-se porque esta verdade pode ofuscar certos espíritos prevenidos ou retardatários é, na minha opinião, mais do que um crime, é uma covardia. Essa era a personalidade do Barão do Poté, que com tanto destemor, né, com tanta propriedade sobre fazer a defesa de si mesmo e do magnetismo perante o juiz e perante seus acusadores, né, que lhe processaram porque ele simplesmente era magnetizador. O magnetismo ele era contrário à medicina. O magnetismo era como ele diz aí, arruinava os boticários, porque as pessoas precisavam de menos remédios. Então, acabava arruinando a profissão dos boticários, porque não precisavam tanto de remédio assim. Allan Kardec, na Revista Espírita, de junho de 1858, ele próprio declarou que professou o magnetismo durante 35 anos. Ou seja, 35 anos é bastante tempo, é praticamente metade da sua existência foi professando o magnetismo, aprendendo com o magnetismo. Não é à toa que o magnetismo é o precursor da doutrina espírita, né? Aqui eu vou mostrar alguns pequenos textos de Allan Kardec. Peço desculpa se for um pouco tedioso, mas é importante que a gente conheça isso aqui para a gente entender a ligação entre espiritismo e magnetismo, porque essa ligação é muito importante e que Allan Kardec ressaltou muito. Então é importante que a gente conheça isso aqui. Se alguém quiser, depois eu recomendo que leia o texto inteiro que está na Revista Espírita, que está aí indicado. Esses slides, como eu disse, depois vão ser disponibilizados para que vocês tenham acesso a todos eles, tá? Só uma coisinha antes de eu dar continuidade.
O nosso estudo se chama Estudo do Passe e do Magnetismo. Isso o que é que significa? Que passe é uma coisa, magnetismo é outra. Não é a mesma coisa. Se alguém diz, eu já fiz curso de passe, não fez curso de magnetismo. Se alguém fez curso de magnetismo apenas, deve entender que magnetismo é muito mais do que passe. Vai muito mais além. O passe é apenas uma expressão do magnetismo, a expressão terapêutica do magnetismo. Mas o magnetismo não é somente passe, o magnetismo vai muito mais além do que isso. Então, nós vamos estudar tanto o passe, como nós vamos estudar sobre magnetismo. É importante que, nesse momento, a gente entenda as ligações que existem entre uma e outra, entre magnetismo e espiritismo. Na Revista Espírita, março 1858, Kardec escreveu assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última, ou seja, da ciência espírita, se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias da ciência magnética. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Esse texto todo é muito importante, a começar quando ele diz que o progresso rápido da doutrina espírita se deve, sem contestação, à vulgarização das ideias do magnetismo. Ou seja, o magnetismo ele veio primeiro, a partir de 1876. 1776, final do século XVIII. Final do século XVIII, isso. O espiritismo surgiu na segunda metade do século XIX. Então, foram 58 anos mais 24. Então, dá em torno de 80 anos aí, eu sou ruim de conta de cabeça, em torno de 80 anos entre uma e a outra. Então, quando o espiritismo surgiu, o magnetismo já estava espalhado, já estava vulgarizado, espalhado na sociedade. E essa disseminação do magnetismo foi o que ajudou, preparou o caminho do espiritismo e o seu rápido progresso. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase para as manifestações espíritas, só há um pequeno passo na realidade. Quem primeiro proclamou a existência do mundo espiritual e o contato com os espíritos foram os sonâmbulos magnéticos, que eram colocados em sonambulismo pelos magnetizadores, mesmo antes de surgir a doutrina espírita. Muitos magnetizadores já tinham vislumbrado o mundo espiritual e a possibilidade desse contato com os espíritos através dos sonâmbulos. Porque o sonâmbulo, em estado de transe magnético, ele, desprendido do seu corpo físico, em estado de emancipação da alma, facilmente ele entra em contato com os espíritos. Daí, esse contato do sonambulismo, entre o espaço entre o sonambulismo e as manifestações espíritas, é de apenas um passo. Tal é a conexão entre as duas ciências, que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Ou seja, é impossível falar de magnetismo sem falar de espiritismo, como é impossível falar de espiritismo sem falar em magnetismo. Porque na mediunidade, se a gente falar de mediunidade, por exemplo, a gente está falando de espiritismo. Mas se a gente falar de mediunidade, a gente está falando de fluido magnético também. Porque a mediunidade ela necessita do fluido magnético como elo para ligar espírito e médium. Se a gente falar de obsessão, nós estamos falando de espiritismo, mas também de magnetismo, porque no processo obsessivo também há uma ligação magnética entre o obsessor e o encarnado obsidiado. E Kardec, ele recomenda, a semana passada, aliás, duas semanas atrás, tivemos uma palestra muito boa com o Anderson Marçal, falando de magnetismo e desobsessão. Utilizando ele apenas textos de Allan Kardec, ele mostrou as recomendações de Kardec para a utilização de magnetizadores espíritas no tratamento da desobsessão dos obsediados. Então, se falar em obsessão, a gente está falando de magnetismo e de espiritismo. Então, por isso que ele diz, é impossível falar de um sem falar do outro.
Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Então, para quem entende o assunto, eu sou leigo, luz é um dos temas da física. A luz ou a óptica é um dos temas da física. Então, a física, sem o tema da luz, é incompleta. Então, da mesma maneira que o magnetismo, sem o magnetismo, o espiritismo seria incompleto. Por isso que o espiritismo precisa do magnetismo. Se a gente for retirar o magnetismo do espiritismo e tudo que se liga a ele, a gente vai retirar do espiritismo fluido universal, fenômenos de emancipação da alma, a gente vai retirar a mediunidade, fluidos, princípio vital, fluido vital, porque tudo isso pertence à ciência magnética. Então, se a gente tirar o magnetismo do espiritismo, o espiritismo ficará grandemente incompleto. Agora, isso foi em março de 1858, a primeira edição da Revista Espírita. O espiritismo estava mal saindo ainda da casca. Kardec, ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857, 1858. Desculpe a fala da memória. 1857, 1858, ele lançou o Livro dos Espíritos. Em março de 1858, ele lançou a Revista Espírita. Será que depois ele mudou de ideia quanto a essa ligação entre os dois? Vamos seguir em frente cronologicamente. Em outubro de 1858, ou seja, alguns meses depois, 6 meses mais ou menos depois, ele continua escrevendo ainda, mostrando as mesmas ligações entre magnetismo e espiritismo. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contem esses com a oposição dos espíritas? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Os magnetizadores, eles lutaram muito para disseminar o magnetismo e fazer com que ele fosse aceito. Ele nunca foi aceito, vamos dizer assim, oficialmente, como a ciência, como a terapêutica. Mas ele, na época do surgimento do espiritismo, o magnetismo era amplamente disseminado na sociedade, principalmente na Europa. Mas quando o espiritismo começou a surgir, que Allan Kardec começou a estudar os fenômenos das mesas girantes, as comunicações do mundo espiritual, e se começou a proclamar que aqueles fenômenos eram realizados por espíritos, os magnetizadores foram os primeiros a serem contrários, porque eles viam naqueles fenômenos apenas magnéticos, que não tinham nenhuma ligação com o mundo espiritual, com o mundo espírita. Por isso que ele diz aí que os magnetizadores foram os mais obstinados inimigos do espiritismo no seu surgimento. Mas que espiritismo e magnetismo se ligam por laços íntimos, são ciências solidárias entre si. E uma coisa muito interessante, os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Se a gente verificar aqui o que é que significa o verbo preconizar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Perdoem aí a minha ignorância. Preconizar é apregoar, recomendar, aconselhar, fazer propaganda. Ou seja, os espíritos sempre pregaram positivamente a respeito do magnetismo, é isso que ele está dizendo aí. Sempre aconselharam o uso do magnetismo, seja como um meio curativo, seja como explicando a causa de uma porção de coisas. Se a gente for observar no Livro dos Espíritos, tem algumas questões onde os espíritos respondem colocando o magnetismo como uma explicação. É justamente isso que Allan Kardec está dizendo aí nesse texto. Os espíritos defendem a causa do magnetismo e vêm prestar apoio contra os seus inimigos. Adilson.
Oi? Eu acho que você saiu da sala A, você só está na B. O pessoal não está ouvindo o som. Dá uma olhadinha aí, vê se você entra novamente. Já estou recarregando aqui. Pronto, já estou aqui. Beleza, Tatiana? Então, você está ouvindo as duas? Nas duas? Pronto, então o pessoal também está. Beleza, vamos continuar. Eu não sei até onde o pessoal conseguiu me ouvir. Ah, sim, esqueci. Certo. Até onde vocês conseguiram ouvir? Me diz aí. Pessoal, só um pouquinho aqui. Ligue seu microfone aí e me diga, por favor, até onde vocês ouviram. O pessoal da turma A caiu a conexão de Adilson e ele está tentando organizar. Só um minuto. Eu não entendi, Armando. Ah, certo, beleza. Obrigado. Pronto, é isso mesmo. Os magnetizadores, eles viam nos fenômenos espíritas apenas fenômenos magnéticos, que não tinham nenhuma relação com o mundo espiritual. Então, os magnetizadores foram os primeiros inimigos do espiritismo que estava surgindo. Mas os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, ou seja, sempre fizeram propaganda, sempre buscaram disseminar o magnetismo e apoiar o magnetismo, seja como meio curativo, seja como a causa de uma porção de coisas. Se a gente observar no livro dos Espíritos, tem algumas perguntas lá que a resposta, os Espíritos remetem ao magnetismo como explicação, que é justamente isso que Kardec está colocando aqui. Os Espíritos ainda defendem a causa do magnetismo e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas abriram os olhos de muitas pessoas, e ao mesmo tempo em que abriu os olhos de muitas pessoas para o espiritismo, também abriram para o magnetismo ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo aderiram ao magnetismo, tão íntima essa ligação entre os dois, ou seja, as pessoas que aceitaram o espiritismo acabaram aceitando também o magnetismo, por elas serem tão semelhantes e tão íntimas as duas. Coisa bem oposta ao que a gente encontra hoje, né, no meio espírita. Os espíritas aceitam o espiritismo sem conseguir enxergar o magnetismo explícito dentro do espiritismo, né? Em novembro de 1867, Kardec ainda continua: o magnetismo e o espiritismo se dão a mão. São duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam um pelo outro. Acreditar o magnetismo é abrir o caminho ao espiritismo e reciprocamente. Ou seja, novamente, a mesma coisa, são duas partes de um mesmo todo, são dois ramos de uma mesma ciência. O magnetismo e o espiritismo se completam e se explicam um pelo outro. Acreditar no magnetismo é abrir caminho para o espiritismo. E acreditar no espiritismo é abrir caminho para o magnetismo. Ou seja, mais uma vez, quer dizer, desde 58 até 67, quantos anos passaram aí? 9 anos se passaram e Kardec ainda mantém a mesma linha de pensamento. Em 69, janeiro de 69, o último ano da Revista Espírita, Kardec já próximo a desencarnar. Ele desencarna em abril, ou foi máximo, em abril. Em janeiro de 69, ele ainda continua com a mesma linha de raciocínio. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere.
isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Ou seja, física e química são duas ciências que se apoiam. Anatomia e fisiologia, a mesma coisa. Na anatomia você estuda os órgãos, na fisiologia você estuda o funcionamento dos órgãos. Então, são duas ciências que se apoiam, que se completam e andam juntas uma com a outra. Da mesma maneira que ele fala, o magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas. Ou seja, ciências gêmeas, elas não são exatamente, podem não ser exatamente iguais, mas são muito semelhantes uma com a outra. Elas se completam e se explicam uma pela outra. Eu acho que esse texto de 69 ele é ainda mais contundente com relação à posição de Allan Kardec. Porque ele diz, se uma das duas não quiser se imobilizar, tem que se apoiar com a outra, tem que se apoiar na outra. Se o magnetismo não quiser se imobilizar, tem que se apoiar no espiritismo e vice-versa. Se o espiritismo não quiser se imobilizar, tem que se apoiar no magnetismo. Isoladas, elas estão no impasse. Elas precisam estar juntas, lado a lado. Porque, na verdade, elas fazem parte do mesmo ramo, de uma mesma ciência. No Livro dos Espíritos, questão 555, Kardec escreveu, para a gente terminar esses textos longos, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, nesse texto aí do Livro dos Espíritos, Kardec fala que, a bem dizer, forma uma única ciência, e que o conhecimento lúcido das duas é que pode nos explicar uma imensidade de fenômenos que a ignorância teceu um sem número de fábulas, ou que foram exagerados pela imaginação das pessoas. Nós queremos entender uma imensidade de fenômenos que existem por aí, precisamos entender de maneira lúcida o espiritismo e o magnetismo, porque essas duas ciências vão nos fornecer a chave para a gente entendê-los. Algumas pessoas dizem que a Revista Espírita não conta, porque a Revista Espírita era onde Kardec ele testava determinadas teorias, determinados conhecimentos. Mas o que a gente vai encontrar é que, desde 1858, quando ele lançou a Revista Espírita, até 1869, quando ele desencarnou, ele manteve a mesma linha de raciocínio, e é a mesma linha de raciocínio que está no Livro dos Espíritos, na questão 555. Não tem nada aqui no Livro dos Espíritos, nessa questão, que contradiga algo que está na Revista Espírita ou vice-versa. Então, esse argumento, para mim, ele não é válido, porque o que ele colocou na Revista Espírita, ele discorreu em artigos mais longos. Como eu disse, é interessante a gente ler o artigo na íntegra, completo, porque a gente vai ver lá muito mais coisas do que eu coloquei aqui. Então, esses artigos, eles corroboram, ao longo do tempo, eles apenas corroboraram com o que Kardec escreveu aí nessa questão 555 do LE. E o magnetismo hoje, a quantas anda? O magnetismo hoje, vocês devem ter algum conhecimento a respeito, vem batalhando arduamente para se manter de pé e continuar seguindo adiante, né? Já foi muito mais complicado. Durante várias décadas, nós só tínhamos no Brasil como magnetizador espírita, aliás, no mundo, Jacomelo. Durante pelo menos uns 40 anos, Jacomelo era o único magnetizador espírita do Brasil e do mundo. Depois, outros estudiosos foram surgindo, foram despertando para o magnetismo. Foram desenvolvendo o que eu chamo de senso crítico. Porque teve um vídeo que eu mandei para vocês, um vídeo que eu fiz pequenininho, tem uns 13 a 15 minutos, intitulado A Maior Falha do Movimento Espírita. Só abrindo aí um parêntese para falar isso.
onde eu coloco lá que a maior falha do movimento espírita é a falta de senso crítico. Porque nós aceitamos tudo que os outros dizem, tudo que nós lemos, que estão nos livros espíritas, sem criticar. Criticar não é no sentido de desaprovar ou no sentido de não acreditar naquilo. Criticar no sentido de avaliar, analisar, para tirar nossas próprias consequências, as nossas próprias ideias a respeito daquilo ali. Construir um conhecimento a partir de uma reflexão, de um aprendizado, mas não aceitar tudo como correto, venha de onde vier. Então, nós aceitamos o movimento espírita hoje, estou falando assim de uma maneira geral, lógico que tem as suas particularidades, suas exceções, mas de maneira geral se aceita tudo que palestrantes e conferencistas dizem, aceita tudo que está nos livros espíritas, tudo que é dito nas palestras espíritas, tudo que os espíritos dizem como informação, aceitamos como verdade, sem nenhuma análise, sem nenhuma crítica. Então, nos falta senso crítico. Só que nós não fomos treinados para ter senso crítico diante da doutrina espírita. Só que ela, sendo uma ciência, ela não pode sobreviver sem senso crítico. Uma ciência precisa de reflexão, precisa de observação, de pesquisa, de senso crítico. Quando não temos senso crítico, nós elegemos um líder para seguir, nós elegemos líderes para seguir. Só que esses líderes são também humanos como nós somos. E quando eles erram, nós também erramos junto, porque para nós, aqueles líderes do conhecimento são pessoas que não erram, que tudo que eles dizem é correto e que a gente deve absorver e seguir, de olhos fechados. Só que numa ciência isso não pode existir. Se Allan Kardec tivesse feito isso, com todas as informações que ele recebia do mundo espiritual, através dos seus médiuns, ou que vinham de médiuns de outros países, de outros locais, como ele recebia milhares de comunicações para analisar, a doutrina espírita não existiria hoje, porque ela seria completamente contraditória entre si, porque há espíritos, não vou dizer nem bons e maus, há espíritos que conhecem das coisas e espíritos que não conhecem. Aqueles que conhecem de tudo, aqueles que conhecem um pouco de algo, aqueles que conhecem muito pouco com relação àquilo que estão falando. E tem aqueles que falam sobre tudo sem se importar se o que está dizendo é verdade ou mentira. Então é preciso ter senso crítico no espiritismo. Se a gente quiser manter o espiritismo de pé, a gente precisa desenvolver o senso crítico urgentemente. Porque ele está cada dia mais indo em direção a ser uma crença. Uma ciência ele deixou de ser há muito tempo. Filosofia, ninguém fala nisso. Ele se tornou apenas uma religião. E uma religião, ela não precisa ser baseada na verdade. Mas uma religião, ela pode ser baseada apenas na revelação. Seja vinda do mundo espiritual, seja vinda de outras pessoas. Então, ela é baseada numa revelação. Mas o espiritismo está indo em direção a uma crença. E aí acredita quem quer acreditar, não importa se ela é verdade, se ela não é verdade. Então nós estamos permitindo que o espiritismo siga num caminho que para mim não é um caminho promissor, é um caminho para mim muito escuro. É um caminho muito trevoso. Para mim o que precisa ser modificado urgentemente no meio espírita é os métodos de ensino do espiritismo. Precisamos de método de ensino, seja nas palestras, seja nos grupos de estudo, seja nos congressos, os seminários, seja nos cursos, seja como for, todos os meios, as formas de transmissão do conhecimento espírita precisam levar as pessoas à reflexão, a desenvolver a reflexão, a desenvolver o senso crítico, para que elas consigam analisar por si mesmas, para que elas não precisem seguir líderes. E aí, porque enquanto a gente não desenvolver o senso crítico, a gente vai pensar assim, aquilo é verdade porque Adilson disse que é. Aquilo é verdade porque Jacomelo disse que é. Aquilo é verdade porque Divaldo Franco disse que é. Não, aquilo é verdade porque é verdade, e não porque fulano disse. Uma coisa não se torna verdade porque alguém falou a respeito. Como eu disse no início, aquilo que a gente aprende porque alguém disse, a gente não aprendeu. A gente só aprendeu aquilo que a gente desenvolveu através do raciocínio, aquilo que passou pela nossa reflexão,
pelo nosso raciocínio, pela nossa mente. Aquilo que a gente apenas absorveu do que os outros disseram, a gente não aprendeu. Tanto é que pesquisas apontam que quando a gente assiste uma palestra, somente assistindo uma palestra, ao longo do tempo a gente absorve, guarda apenas 5%. 5%. Ou seja, do que vocês estão ouvindo eu falar, vocês só vão guardar ao longo do tempo apenas 5%. Se vocês quiserem guardar mais do que 5%, leiam os textos de leitura, analisem, façam anotações, levantem questionamentos, levantem dúvidas, comparem com outros textos, façam esse trabalho intelectual, porque é nisso que vai consistir o aprendizado de vocês. O magnetismo hoje, ele precisa disso também. Da mesma forma que o espiritismo precisa disso. De mentes que pensem, que raciocinem, de mentes que usem o seu senso crítico para discernir tratamentos e desenvolver a ciência magnética, porque ela está apenas no seu início. Aquilo que os magnetizadores clássicos nos trouxeram é muito valioso, mas é preciso ser estudado. Eu coloquei a lista lá de obras no material de apoio, precisa ser estudado, precisa ser discutido e precisa ser avaliado, desenvolvido, trazido para a nossa realidade espírita e atual, para que a gente possa, assim, desenvolver a ciência magnética e entendê-la cada vez mais, como é que ela funciona, de modo que a gente possa desenvolver métodos de tratamento cada vez com melhores resultados, para que a gente não fique sempre a dizer que o passe apenas alivia as dores e não cura. Não cura porque nós não desenvolvemos a terapêutica do magnetismo. Quando nós conseguimos desenvolvê-la realmente, nós vamos conseguir curar. Quantas doenças a medicina não curava e hoje cura? Por que ela não curava ontem? Porque era impossível curar? Não, porque ela não tinha ainda capacidade, métodos e conhecimentos suficientes para elaborar uma cura. Então, ela utilizava aquilo que ela podia fazer na época. Hoje, ela consegue curar determinadas doenças e até erradicar, porque ela conseguiu desenvolver o conhecimento teórico e prático da medicina, de modo a conseguir alcançar a cura dessas doenças. Vamos em frente. Bom, os slides, era isso que nós tínhamos para mostrar os slides. Deixa eu só fechar aqui os slides, para eu voltar a falar com vocês. Vou voltar para a sala de aula. Estou de volta à sala de aula. Vou só desligar minha câmera aqui para ajudar na minha internet, que é muita gente. Tatiana, você colocou aí já para o pessoal o link da chamada de frequência? Coloquei. O pessoal da turma B está bem assíduo. Agora o pessoal da turma A não está preenchendo. Bora, pessoal da turma A. Pessoal, não esqueça, o pessoal é das duas turmas, quem ainda não fez, abre esse link que Tatiana colocou aí, coloque seu nome, porque é a lista de chamada, para que eu possa saber, está no chat, para que eu possa saber quem está participando das aulas e anotando a frequência de cada um. Esse acompanhamento, para mim, é importante, tá bom? Não é porque eu vou cobrar de vocês participação ou qualquer coisa, mas é para somente eu poder ter um acompanhamento da participação e das aulas, tá? Anselmo, você clicou aí no botão de compartilhar a tela. Clique aí em parar compartilhamento, por favor. Tem um botãozinho aí para parar compartilhamento. Tá? Isso, beleza, ótimo, obrigado. Então, gente, o magnetismo é isso, vai muito mais além do passe. Na próxima aula com o Dr. Desi, é que ele vai apresentar a diferença entre passe e magnetismo. O magnetismo vai muito além do passe. O passe é a expressão terapêutica do magnetismo, como eu falei. É um conjunto de técnicas para utilização para a prática magnética, seja nos tratamentos, seja para provocar os fenômenos de emancipação da alma também, que é utilizado também a técnica do passe. Mas o magnetismo vai muito mais além disso. O estudo dos fluidos pertence à ciência magnética, ao magnetismo. Para mim, estudar o magnetismo é estudar a própria vida, porque o magnetismo é a lei da vida. O magnetismo, como é entendido como energia vital,
É a energia que nos mantém encarnados. É a energia que mantém a vida aqui na Terra, enquanto no meio material. É com essa energia que nosso espírito consegue vivificar o corpo físico. O corpo físico tem uma vida, vamos dizer assim, vegetativa, tem uma vida vegetativa graças à presença da energia vital. E essa energia vital, ela pode ser processada pelo nosso organismo, usinada, como Jacó gosta de dizer, usinada e transformada em energia de cura ou com outras finalidades, mas é energia vital. E o magnetismo não está apenas no ser humano. No ser humano é onde talvez ele tenha a sua forma mais desenvolvida e mais dinâmica. Mas o magnetismo nós vamos encontrar na natureza como um todo, em todo o planeta Terra. Tudo na Terra funciona à base de eletricidade e magnetismo. O magnetismo é entendido nas suas mais diversas variantes, vamos dizer assim. Então, tem o magnetismo dos animais irracionais, tem o magnetismo dos vegetais, tem o magnetismo nos minerais, tem o magnetismo no ser humano, tem o magnetismo utilizado pelos espíritos no mundo espiritual, tem o magnetismo nas mais diversas formas, na natureza. É o magnetismo, por exemplo, que consegue manter em funcionamento a lei de gravidade. O magnetismo que consegue movimentar os rios, a água dos rios, ou a força dos ventos. Tudo isso está dentro do funcionamento geral do planeta Terra, que precisa da eletricidade e do magnetismo para funcionar em todas as suas leis. Todas as leis que a física, a química, a biologia explicam com relação ao funcionamento da vida na Terra, tem como base a lei da eletricidade e do magnetismo. As duas leis estão na base de todo o funcionamento do nosso planeta. Deixa eu ver aqui agora se há perguntas. Vou começar aqui pelo chat dessa turma. Eu não sei qual é essa turma aqui. Veja da turma B, porque eles têm perguntas antes da turma A. Qual é a turma B, que eu não sei? A turma B é a que Rosiane está e Emanuel. Ah, tá. Então, o final dela é PNX. Só um instantinho aqui, deixa eu tentar abrir aqui. Quer que eu leia a pergunta para você? É bom porque o pessoal... então, porque aí todos vão ouvir. Pode ler. Mariana Guedes perguntou: ainda existem hospitais que utilizem formalmente o magnetismo? Se sim, aonde? Olha, o magnetismo hoje ele existe nos centros espíritas, em alguns centros espíritas. É uma minoria os centros espíritas que aceitam hoje trabalhar com magnetismo. Mas a cada dia vem crescendo os grupos de magnetismo no Brasil e fora do Brasil também. Então nós temos vários grupos de magnetismo nos Estados Unidos, já tem na França, temos grupos de magnetismo espalhados de norte a sul do Brasil, mas dentro de um percentual de centros espíritas, ainda é um percentual muito pequeno dos centros espíritas que aceitam. Para a gente chegar a ter um hospital espírita tratando com magnetismo, ainda estamos, acho que, um pouco longe para que isso chegue a acontecer. Próxima. A próxima é também da turma B, foi Mauro Sérgio, que escreveu. Por que Kardec não deu maior ênfase ao magnetismo quando introduziu o espiritismo, já que era magnetizador e sabia dos benefícios do mesmo? Mais ênfase do que ele deu, do que os textos que eu li? Queria mais ainda? Os textos que eu li, que estão na Revista Espírita, são textos grandes, são artigos de várias páginas. Eu li apenas pequenos trechos de alguns dos artigos onde ele fala de magnetismo. Então, nas obras de Kardec, existem mais de 300 referências à palavra magnetismo. Existe quase 300 referências à palavra magnetizador nas obras de Allan Kardec. Então, ele fez muita referência ao magnetismo. Nós é que precisamos cair em campo e procurar. Nós, na realidade espírita, que não estamos tendo a coragem de buscar. Mas que as referências de Kardec sobre o magnetismo não deixam dúvida nenhuma sobre a importância do magnetismo para o espiritismo, pelo menos para mim.
Queria só complementar a pergunta anterior. Veja bem, existem hospitais espíritas no Brasil, tem vários. Alguns deles utilizam passe, mas não é magnetismo que eles utilizam. Então, eles utilizam passe, mas não utilizam magnetismo. No meu entender, não existe nenhum hospital que trabalhe com magnetismo hoje no Brasil ou fora do Brasil. Existem, sim, alguns grupos, poucos, talvez 1 ou 2 grupos no Brasil, que visitam hospitais e lhe levam o passe magnético para as pessoas que estão lá internadas. É o máximo que nós temos hoje de magnetismo em hospitais. Vai aí, Tatiana, que as perguntas estão chegando aí, estão chovendo. Calma. Na turma B, Gilberto perguntou: Kardec, no início, achava também que o magnetismo era a explicação dos fenômenos? Repita aí, por favor. Kardec, no início, achava também que o magnetismo era a explicação dos fenômenos? Sim. Ao que me consta, sim, ele também acreditava nisso. Aliás, retiro essa resposta, vou recomeçar. Veja bem, quando o seu Fortier entregou a Kardec uma grande quantidade de comunicações, e quando chegaram a ele disseram que as mesas falavam e sentiu emoções, ele usou a razão. Ele disse: mesa não tem nervo para sentir, nem tem órgãos para falar. Então, com certeza, não é a mesa que fala. Deve ter uma outra explicação para isso. Então, assim, no meu entender, lógico que eu não falei ipsiliter o que ele disse, com as palavras dele, mas no meu entender, Kardec ele nem reputou ao magnetismo, nem ao mundo espiritual os primeiros fenômenos. Ele se manteve neutro, buscando uma explicação para depois dar uma opinião a respeito. Como ele mesmo diz nas suas obras, já como espírita. Aquele que dá opinião no assunto que não conhece, como é que ele diz lá o termo? Me fugiu agora o termo que Allan Kardec usa. Desculpa aí. Fugiu da minha memória, não lembro. Tem um termo lá que ele utiliza para dizer que as pessoas leigos de um assunto não devem dar sua opinião a respeito. Então, eu penso que ele nem reputou ao magnetismo, nem ao mundo espiritual os primeiros fenômenos. Ele primeiro analisou para depois chegar à conclusão de que era o mundo espiritual realmente se comunicando. Na turma B tem uma pergunta aqui. Adilson, de Paula Eduardo. O processo de desenvolvimento mediúnico pode ser facilitado através do estudo do magnetismo? Pode ser o quê? Facilitado. Se o estudo do magnetismo pode facilitar o estudo do... Se o processo do desenvolvimento mediúnico pode ser facilitado através do estudo do magnetismo. Se você entender desenvolvimento mediúnico como sendo conhecimento de mediunidade, sim. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu estudo o espiritismo há mais de 30 anos. Desde 89 eu estudo o espiritismo. O magnetismo eu estudo há cerca de 22 anos. Eu posso dizer a vocês que eu comecei a compreender melhor o espiritismo quando eu comecei a estudar o magnetismo. O magnetismo foi para mim uma grande chave para eu conseguir compreender melhor o espiritismo que eu já estudava há muitos anos. Então, acredito que sim, conhecer o magnetismo pode facilitar o conhecimento necessário para se desenvolver uma mediunidade. Não vai facilitar o desenvolvimento prático, mas o desenvolvimento teórico, sim. Na turma A, Elvira Ramos perguntou: por que desenvolver o senso crítico é um entrave para os espíritos? Por causa do método que nós desenvolvemos para ensino. Qual é o método mais difundido para ensino do espiritismo no Brasil? Palestra. O que é que acontece nas palestras? Uma pessoa estuda para falar o tema e os outros não estudam o tema, simplesmente cruzam os braços e ouvem o que o palestrante está dizendo. E esse método ele é muito ineficiente de aprendizado. O método precisa... Agora, se precisa acabar com as palestras, não. Mas a palestra precisa ser modificada. Não ser apenas a transmissão de um conhecimento pronto.
mas transmitido de determinada forma que leva as pessoas a pensar e a refletir. É isso que nós precisamos fazer. Nos grupos de estudo acontece a mesma coisa. Alguém estuda o assunto e transmite para quem não estudou. E que muitas vezes não quer estudar. Simplesmente ele quer receber o conhecimento pronto que chega daquele que estudou, que é o palestrante. E aquele que estudou aprendeu da mesma maneira. Ele também muitas vezes não tem senso crítico. Então ele diz, isso aqui é assim porque está escrito no livro tal. Tem pessoas que parecem uma verdadeira biblioteca de decoreba. Isso aqui é assim porque está escrito no livro tal, de fulano de tal, na página tal. Isso aqui é desse jeito, porque está no livro tal, página tal, capítulo tal. Decorou tudo, mas o que ele aprendeu? Ele não aprendeu. Ele decorou o que está nos outros, o que os outros aprenderam. Por isso que nós precisamos desenvolver o senso crítico. Isso aqui os centros espíritas mudem sua maneira de ensinar o espiritismo, que usem métodos que possam facilitar as pessoas a desenvolver melhor seu raciocínio, seu senso crítico, sua capacidade de refletir, porque as pessoas têm capacidade de pensar. Elas são inteligentes, mas a gente precisa dar para elas material para elas pensarem. Se a gente assiste uma palestra que basta a gente cruzar os braços, a gente não aprende. A gente está recebendo um conhecimento que vem pronto. E esse método já se mostrou há muito tempo incapaz de desenvolver bons espíritas. Posso para a próxima? Pode. Seguinte. Tiago Lins, da turma B, está perguntando qual a diferença entre magnetizador e médium curador. Bom, isso é assunto de uma aula mais à frente, mas só para não deixar sem resposta, resumir, o magnetizador, ele trabalha, é ele quem exerce o tratamento. O médium curador, ele é apenas intermediário de um espírito que exerce o tratamento. Então, o espírito aqui é o magnetizador, na verdade. No médium curador, o magnetizador é o espírito. É ele que vai executar o tratamento no doente, através do médium. Já o magnetizador, é ele que vai executar o tratamento do doente. Seja contando com suas energias ou com as energias suas misturadas com as dos espíritos, mas é ele que executa o tratamento. Bernadette, da turma A, perguntou: vocês poderiam, por favor, divulgar uma lista de livros sobre magnetismo em inglês, se é que eles existem? Olha, em inglês eu não conheço. Em inglês eu não conheço. Se alguém souber, coloca aí no chat que a gente divulga para todo mundo, tá? Porque eu não conheço. O único livro de magnetismo em inglês que eu conheço é o de Giacomello, Manual do Passista. É o único que eu conheço que tem em inglês. Os demais não é do meu conhecimento. Olha aí, talvez uma boa tarefa para o pessoal que é de lá dos Estados Unidos, magnetizadores de lá, esse trabalho aí de traduzir essas obras e colocar na língua inglesa para que os magnetizadores de outras línguas possam ter esse acesso. Muitas vezes pessoas de outros países, até da Europa, não conhecem o português, mas às vezes conhecem o inglês. Poderia estudar o magnetismo por essas obras, né? Diga, Tatiana. Mariana perguntou: o que aconteceu com os hospitais que você citou hoje, que os discípulos de Mesmer tratavam com magnetismo? Simplesmente desapareceram. O magnetismo interessante, de vez em quando ele desaparece, depois reaparece. Porque assim, como uma grande verdade, todas as vezes que ela aparece, ela é muito massacrada pela crítica e pelos detratores. E acaba pela ignorância das pessoas da época. Então ele acabou desaparecendo da França. Hoje, se eu não me engano, há um movimento na França, segundo eu soube, que é um movimento na França para trazer o magnetismo de volta. Há um magnetismo ressurgindo na França, desligado do espiritismo. São magnetizadores, não são magnetizadores espíritas. Mas há um movimento trazendo de volta o magnetismo na França. Próxima, tem um monte, viu? Algumas pessoas estão querendo saber aqui como é que vão fazer a parte prática. Esté colocou: como eu vou fazer a prática se aqui no Rio de Janeiro não conheço nenhum centro espírita que aceite o magnetismo, somente o passe?
Tem, o Rio de Janeiro já conta com vários centros espíritas que trabalham com magnetismo. Tem a Marcela Colotti, que já se dispôs, inclusive, a treinar pessoal. Ela mora no Rio mesmo, capital, que é no Regeneração. Ela já se dispôs a treinar o pessoal desse curso, quando for preciso. Mas, assim, quem não tiver conhecer nenhum centro espírita, principalmente quem não é espírita que está fazendo o curso, a gente pode ver depois, se tiver pessoas do mesmo estado, da mesma cidade, aqui no curso, poderá fazer junto com a mesma pessoa treinando, no mesmo treinamento. Vai até facilitar, tá? Então, vamos aguardar o tempo e depois a gente verifica essas pendências uma a uma e vê como a gente pode resolver, tá bom? Então, tem o Roberto, né, em Niterói, no interior do Rio também, em Petrópolis também tem, e tem outros centros, cidades e centros espíritas no Rio de Janeiro, que já conta com centros espíritas trabalhando com magnetismo, tá? A pessoa do Regeneração no Rio de Janeiro é a Marcela Colotti. Inclusive, ela vai ser monitora do módulo, eu acho que é o 4 ou 5, sobre sistemas fisioenergéticos. Ela vai dividir esse módulo comigo. Aqui tem uma pergunta na turma B de Tiago Lins. O que podemos fazer para que o magnetismo possa evoluir no movimento espírita? Para o magnetismo evoluir, precisa que a gente arregace as mangas, que a gente comece a estudar mais o magnetismo, a pesquisar mais, observar mais, para que ele possa se desenvolver paulatinamente. Cabe a nós estudar, aprender e praticar. Não tem outro caminho. Aqui, Lélio, da turma A. Adilson, a que você atribui esse afastamento do espiritismo e magnetismo? Como você sugere trabalhar essa mudança nos centros com resistência? Olha só, eu atribuo essa rejeição dos centros espíritas ao magnetismo à falta de senso crítico. Alguém escreveu não sei aonde que passe apenas imposição na cabeça. Pronto, todo mundo acreditou. Se a gente fizer uma reflexão a respeito, a gente vai ver que essa informação ela não se sustenta. Mas se a gente simplesmente lê e aceita, isso para nós é a verdade, então como é que eu vou aceitar o magnetismo que não pensa desse jeito? O magnetismo, para mim, tem sido rejeitado porque falta senso crítico em nós espíritas. A gente simplesmente aceita porque está escrito, porque alguém falou, porque alguém disse. A gente aceita a verdade dessa maneira, e não porque a gente refletiu e descobriu que aquilo é uma verdade. Lina, da turma B. Pode magnetizar um paciente fora de um centro espírita, ou seja, em casa? Isso é assunto para a gente ver em outra aula, tá? Tatiana, leia apenas as perguntas referentes ao tema de hoje, tá? Porque cada coisa no seu tempo... Porque para explicar isso aí, eu vou ter que recorrer a outros conhecimentos que ainda não foram ministrados a vocês, tá? Então, façam perguntas só referente à aula de hoje. Não se preocupe que vocês vão ter aula sobre esse assunto. Mas é possível aplicar, sim. É possível aplicar em casa, sim. É possível, sim. É possível aplicar num hospital, em casa, numa clínica, até na rua. Isso é possível. Teoricamente, isso é possível. Isso é recomendável? Depende do caso. Mas é viável? É viável. Tânia, da turma A, diz o seguinte: não consegui compreender bem o que é, em termos conceituais, o magnetismo. Pode, por gentileza, conceituar magnetismo? Não vou conceituar, não, porque quem vai fazer isso é Desi na próxima aula, na aula do próximo sábado. Ele vai conceituar magnetismo e vai conceituar paz. Mas magnetismo é apenas... Dei uma visão assim rápida dele, magnetismo como sendo a ciência da vida. Estudar magnetismo, estudar a própria vida e seu funcionamento. Porque tudo na vida, principalmente os seres vivos, funcionam à base do magnetismo. O magnetismo está na base da vida material de todos nós. Mas o conceito você vai receber na próxima aula, no próximo sábado.
Petrusca, a pergunta que você fez vai ser respondida nos próximos módulos, certo? Ela perguntou se há problemas de saúde que impeçam ou comprometam que os magnetizadores realizem esse trabalho, já que depende dos fluidos vitais. Há alguns, sim, que atrapalham, que impedem a prática magnética, mas sobre eles a gente vai falar em outras aulas mais adiante. Aqui na turma A, por que talvez o maior nome do espiritismo vivo não considera o magnetismo? Aliás, insinua que Kardec abdicou deste a partir do desenvolvimento daquele. Kardec abdicou da prática magnética porque também ele não tinha tempo, não dava para ele se dedicar ao espiritismo, que já tomava todas as horas do seu dia, todo o seu tempo, durante mais de 10 anos de trabalho ininterruptos. Então, ele não tinha como se dedicar ao estudo e à prática do magnetismo, tendo que se dedicar ao espiritismo. Agora, por que o maior nome do espiritismo não aderiu ao magnetismo? Porque ele não acredito que seja pela mesma forma, por falta de senso crítico. Aqui na turma B, Paulo pergunta: Adilson, você acredita que o fato do movimento espírita ter se afastado do magnetismo é o fato de buscarmos mais a comunicação do que empregar o trabalho para o próximo e para nós mesmos? Eu acho que não, porque o Brasil se desenvolveu muito com relação às atividades sociais, de amparo social, beneficente, caritativos. O Brasil se desenvolveu muito nessa área. Porém, com relação à ciência de espírita, o magnetismo ficou muito aquém. Ele parou no tempo com relação à ciência espírita. Mas com relação a práticas caritativas e beneficentes, ele se desenvolveu muito. Acredito eu, esse é o meu pensamento. Então, acredito que não foi isso que fez com que ele deixasse o magnetismo de lado. Mas, olha só, o que eu penso é o seguinte: os detratores do magnetismo estão, a maioria deles, dentro dos centros espíritas. Mas, por que isso importa a gente? Não importa nada, importa que nós façamos a nossa parte. Estudemos para não sermos mais um deles, não porque, acreditem no magnetismo, não porque eu estou falando, mas busquem o conhecimento, avaliem e analisem por vocês mesmos e tirem suas conclusões. E quem é detrator, não importa para a gente, importa o que a gente pode fazer com relação a isso. Importa que a gente continue no trabalho de busca, de desenvolvimento e disseminação do magnetismo, seja no Brasil ou fora dele, e com relação aos detratores, o tempo cuida deles. É uma questão que cabe somente a eles. Não precisa a gente estar analisando os porquês que eles são detratores. Ouçamos os seus argumentos e avaliemos se os argumentos são válidos ou não. E sigamos a nossa vida e o caminho que a gente traçar para nós mesmos. Gilberto, da turma A, pergunta: Adilson, mas usando o magnetismo na mediúnica, pode desenvolver a mediunidade? Pode. Isso aí também é um tema para uma aula mais lá adiante, mas pode sim. Nós vamos falar ainda, nós não. Algum monitor vai falar ainda sobre o magnetismo nas reuniões mediúnicas, mas pode sim. Allan Kardec, inclusive, ele recomendava a presença de um magnetizador para ajudar no desenvolvimento da mediunidade. Aqui na turma B, Rosicler coloca: mas pode ter grupos isolados que trabalhem com o espírito Mesmer e o magnetismo? Pode ser que tenha, mas não é do meu conhecimento. Não sei se tem. Deixa eu ver. Pessoal, muita gente está perguntando se em Minas Gerais possui centro, se no Rio de Janeiro tem, se de Piauí tem. Aí eu não sei. Acessem o site de Jacó, jacomelo.com. O link tem lá no material de apoio que eu passei para vocês. Tem o link do site de Jacó. Lá tem uma lista de todos os centros espíritas do Brasil e de fora do Brasil que trabalham com magnetismo hoje, separado por estado. Então vocês vão encontrar essa informação lá no site de Jacó. Tem outra pergunta aqui.
Kardec deixou de ser magnetizador. Não, é uma afirmação. Kardec deixou de ser magnetizador. Depois do Espiritismo fazer das referências ao magnetismo apenas. Eu acredito que sim, que ele tenha deixado de praticar ou de estudar especificamente o magnetismo, como eu falei, por falta de tempo. Que ele passou a dedicar todas as horas dos seus dias com o espiritismo, né, para o qual ele nasceu. Ele nasceu com a missão de trazer o espiritismo à Terra, o Consolador à Terra. Então, ele precisava do conhecimento magnético para ter uma base para o surgimento do espiritismo, mas depois que começou a surgir o espiritismo, ele não tinha mais tempo para se dedicar ao magnetismo. Mas ele não deixou de lado o magnetismo, ou ele desqualificou o magnetismo. Tanto é que, pelos textos que a gente leu, ele mostra que as duas ciências estão muito juntas e devem permanecer unidas uma à outra. Então, ele não rejeitou o magnetismo, mas ele deixou, talvez, de praticá-lo por falta de tempo, por necessidade de dedicar suas horas ao espiritismo. Tem outra pergunta aqui. Recentemente, tivemos alguma nova informação sobre o magnetismo vindo de desencarnados? Magnetismo o quê? Vindo de desencarnados. Eu não entendi assim a pergunta. Como assim quer dizer? Informações novas, conhecimentos novos vindos do mundo espiritual, ou está se referindo à passe espiritual? Não, aqui está falando sobre magnetismo. Recentemente, tivemos alguma nova informação sobre magnetismo vindo de desencarnados? Não é do meu conhecimento. Não é do meu conhecimento. Qual site para sabermos quais centros trabalham? Pode colocar o link aqui. É o site de Jacó, pessoal. Jacomelo.com. Anote aí, jacomelo.com. Depois deem uma olhadinha lá no material de apoio que vocês tiveram acesso, que lá tem outros, além do de Jacó, tem outros links lá para acessar material sobre magnetismo. Tem uma última pergunta aqui. Quando criança, fui tratada por rezadeiras, lugarejo muito pobre, último recurso. Fui tomar vacinas e medicamentos aos 7 anos. Fui tratada com magnetismo. Sim, a rezadeira ela trabalha também com magnetismo. É uma forma de se trabalhar, uma forma rudimentar, vamos dizer assim, de se trabalhar com magnetismo, mas que em certos casos pode ser muito eficaz. Eu acho que eu consegui ler todas as perguntas. Se eu não li alguma, por favor, coloquem novamente aqui embaixo, é porque tem muita informação no chat. São 2 chats que eu estou olhando. É isso, pessoal. Para a gente iniciar esse curso foi um verdadeiro desafio, porque a gente nunca fez um curso online contando com tantos participantes. Como eu disse, são quase 400 participantes para a gente atualizar com relação a material, com relação a informações, com relação a links, mas depois dessa primeira experiência de hoje, a gente vai tentar aí facilitar as coisas e a gente vai minimizando os problemas e as dificuldades e a gente vai conseguindo ministrar todas as aulas. Espero que todos vocês estejam aqui na próxima semana para a aula com Desirvêncio. Peço desculpas aí pelas falhas. As falhas que aconteceram, na verdade, elas são minhas. Se reputam a nós como seres humanos, mas que a gente pode tentar buscar alguma maneira de melhorar, né? E espero que todos tenham colocado seu nome aí na lista de frequência, tá bom? Coloque o nome aí, que ainda não colocou, coloque. Oi. Surgiu aqui mais 2 perguntas. Diga. Por que os espíritos necessitam dos magnetizadores encarnados? Isso aí também é assunto de uma próxima aula, mas precisam, porque o encarnado que vai ser tratado precisa de fluido humano. Então, o encarnado, que é o doente, ele precisa de fluido humano. Os espíritos não têm o fluido material como nós temos. O fluido físico, né? Tem um fluido espiritual, mas não o fluido físico. Então, nós, magnetizadores, é que temos esse fluido que é compatível com o do ser humano.
Por isso é que eles precisam de nós, tanto quanto nós precisamos deles também. Tem mais alguma coisa? Tem. A reedição... Oi? Eu não consegui achar a lista no chat. No chat. Coloca de novo aí, Tatiana, o link. É porque você tem que clicar no link que eu estou colocando, no formulário. Você clica no link. Ela não está achando o link. Coloca novamente, porque fica lá embaixo no chat. Fácil do pessoal achar agora. Nossas aulas, pessoal, elas vão sempre ficar terminando entre 4h30 e 5 horas. Ela não vai terminar exatamente às 5. Depende da quantidade de perguntas que tem. Porque essa parte das perguntas eu acho que é muito importante para se tirar as dúvidas, né? Então, a exposição será sempre de 3 horas às 4, às 4h30, aliás, e depois meia hora de perguntas para poder tirar as dúvidas, e caso não tenha perguntas, a gente encerra antes das 5, sem nenhum problema. Caso tenha, a gente vai até 5 horas, ou até onde tenha as perguntas para a gente responder. Diga, Tatiana, tem mais alguma aí? Tem. A reedição da obra de Micaelos seria um passo da doutrina espírita voltar às origens do magnético? É uma maneira de reconhecer a importância dela, né? Realmente é uma obra muito boa para os estudos magnetizadores. Assim, trazer ela de volta, para mim, eu acho que é reconhecer a importância dela. Se isso significa que alguém está querendo trazer o magnetismo de volta ao espiritismo, aí eu já não sei lhe dizer. Ou se vai ficar somente com a obra e pronto. Por aqui, encerradas as perguntas. Ok. Você faz a prece, então, para a gente encerrar, Tatiana? Faço sim. Agradecendo mais uma vez a participação de todos, da equipe de trabalho, agradecendo a Tatiana. Então, vamos lá. Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde tão rica de conhecimentos que nós tivemos. Que possamos seguir perseverantes no nosso objetivo de sermos magnetizadores ou de nos aprimorarmos no magnetismo, a fim de melhor atendermos aqueles que nos procuram para aliviar as suas dores. Que possamos, a cada dia, nos aprimorar nos conhecimentos, nos melhorar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que essa ciência que é tão importante, que é o magnetismo, que nós possamos fazer uso dela da melhor forma possível, doando os nossos fluidos, doando o nosso amor, doando os nossos conhecimentos através dela. Que tu abençoe a cada um que está aqui, a cada lar, levando a paz, o amor, a serenidade, e que na próxima semana possamos estar reunidos em teu nome para aprendermos mais. Que assim seja. Boa tarde a todos, bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Tatiana, desculpa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ótima tarde a todos. Até sábado. Uma boa tarde a todos. Deus nos abençoe. Até o próximo sábado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado, Adilson. Boa tarde. Que Jesus te ilumine sempre. Fica na paz. Todos nós. Boa tarde.
Tatiana, obrigado, querida. Boa tarde. Que Jesus te ilumine sempre. Ícaro Serafim, da Fraternidade Espírita, Cristina Menezes de Albuquerque. Receba o nosso abraço fraterno. Obrigada também, Ícaro. Conseguiu? Conseguiu. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até a próxima semana. Boa tarde. Deixa eu tirar a gravação.